Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui fazendo a live da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Jerusalém. E queremos que Deus continue a nos falar aquilo que Ele quer para as nossas vidas, para que possamos estar sendo verdadeiros adoradores. A mim e a todos vocês que estão vendo e participando dessas lives. Hoje nós vamos estar responsável para colocar as 3 pessoas responsáveis pela salvação. Aí você talvez pergunte assim, e não é Jesus? Vamos ver. O que veremos hoje? Vamos lá. Deus é compassivo e bondoso. Não podemos falar de salvação sem falar sobre as misericórdias e a bondade de Deus. Segundo, nós temos muitas responsabilidades em salvar os nossos queridos que a gente sempre pretende e quer que eles se salvem. Terceiro, só serão salvos os que perseverarem e não somente os que querem ser salvos. E por último, tenha cuidado, você que está em pé, ou que pensa estar em pé, para que não caia. Bom, quem é o primeiro responsável pela salvação? Deus. Foi Deus que preparou todo o caminho para nos resgatar do inferno. Nós somos salvos do inferno, porque nós estávamos trilhando o caminho da perdição e Deus se fez carne através de seu Filho Jesus, morreu, deu a sua vida por nós e ressuscitou. Então, essa vitória sobre a morte nos dá também a vitória sobre a nossa morte. Então, nós vamos passar de um plano para outro e aqueles que estão com Deus continuam servindo a Ele, vai continuar para a sua eternidade com Deus. Então, Deus é o primeiro responsável por essa salvação. Segundo, nós colocamos aqui, aquele que representa Deus aqui na terra hoje em dia, ou seja, os seus servos, aquelas pessoas que estão para servir a Deus, tem também a sua responsabilidade da salvação. E a terceira pessoa é justamente aquele que vai ser salvo, aquele que quer e aceita Jesus para ser salvo. Então nós vamos meditar sobre isso hoje. Sobre a bondade, a misericórdia de Deus, essa compaixão de Deus. Deus é tão bondoso que Ele deu a sua vida por nós. E no Salmo 103, versículo 13, diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha, dos que o temem. Então, precisamos temer a Deus. Mas não é aquele temor de medo, não. Eu tenho medo de Deus. Não. É esse temor de você falar assim, olha, Deus é o meu Deus, o meu Senhor, e eu estou aqui para servi-lo. Esse é o propósito de nós estarmos servindo a Deus. Em Atos 16, versículo 25, nós podemos entender o que significa essa misericórdia, essa bondade de Deus. Eu coloquei aqui parte do versículo que diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Olha o que aconteceu. Estava Paulo e Silas ali preso, amarrado nas cadeias, não tinha condições de sair, porque além de acorrentado, as portas todas fechadas, mas eles oravam e louvavam a Deus. Aconteceu um grande terremoto e aquele terremoto foi suficiente para as cadeias das suas mãos, dos seus pés caírem, as portas se abrirem e todos puderam estar com a porta aberta, poderia fugir todo mundo. Então, o que acontece, irmãos? 2 coisas foram cruciais ali. Paulo e Silas puderam mais uma vez ter a comprovação de que Deus estava com ele. Deus é o seu Deus, ou foi sempre o seu Deus.
E a segunda coisa, ele pôde ver que eles estavam servindo a Deus de uma maneira correta, a tal ponto do carcereiro se converter. Então, além da edificação da vida de Paulo e de Silas, houve salvação na vida e na família do carcereiro. Então, isso é que é misericórdia. Essa é a condição que Deus dá para nós estarmos buscando a Ele constantemente. Louvar, orar a Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Outra coisa, Deus quer que todos se salvem. É bom a gente frisar isso. A responsabilidade da salvação é nossa, é de Deus, é da pessoa que precisa ser salva, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nem todos serão salvos, mas não é por vontade de Deus. Deus já fez o que tinha que ser feito para que todos pudessem serem salvos. Então, se não vão ser salvos, o problema meu, das pessoas que aceitaram Cristo e principalmente dos que não aceitaram. Porque se elas não quiserem, Deus não força ninguém. Então, nós estamos em um ambiente em que todos, se quiserem ser salvos, serão. Mas a Bíblia afirma que nem todos serão salvos. A gente sabe disso. Mas nós queremos fazer a nossa parte. Nós temos a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Nós, como servos de Cristo. Então, nós somos mensageiros de Deus aqui na Terra. E essa responsabilidade de salvar os nossos parentes, os nossos queridos, cabe a nós agora. Deus já fez o que tinha que ser feito. E nós podemos ser bênção e maldição na vida dos nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos primos, sobrinhos, irmãos, quem quer que seja. Todos nós podemos ser bênção e maldição, principalmente no meio onde a gente convive. Então, como é que eu posso ser maldição, ou seja, atrapalhar essas pessoas serem salvas? Eu, que sou uma pessoa cristã, eu que sou um servo de Cristo, muitas vezes eu posso agir de maneira que atrapalha a salvação das pessoas. Então, vamos ver aqui. Como é que se eu agir dessa maneira, eu vou atrapalhar? Viver de intrigas. Eu vivo com os meus irmãos, mas eu não falo com ele. Eu odeio meu irmão, minha irmã, eu odeio minha mãe. Isso não é uma atitude de uma pessoa que serve a Cristo. Eu não vou concordar com muitas coisas que meus irmãos, que minha mãe, que minhas irmãs fazem, mas eu tenho que amá-lo. Isso é obrigação, responsabilidade da salvação daquela pessoa, minha responsabilidade. Então, eu não posso viver de intriga. Eu não posso ser desonesto. Rapaz, como a gente condena os políticos que são desonestos. Mas muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Ah, mas eu não roubo. Ah, eu não furto. Ah, eu não mato. Sim, mas a mesma coisa, Satanás vai infiltrando para cegar o entendimento dos nossos queridos e para nos condenar. Às vezes a pessoa chega para, você não é crente? E crente pode fazer isso? Cuidado, porque uma atitude sua errada, você pode ser acusado pelo seu inimigo, usando até os seus queridos irmãos, seus queridos filhos, pais. Então, temos nós uma obrigação de salvar essas pessoas sendo honesto. Outra coisa, eu não posso ser conivente com os erros, com aquilo que vem de encontro ao que Deus quer em meio às pessoas que estão comigo. Em Efésios 4, 27, diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, as mínimas coisas eu tenho que podar na minha vida. Se eu marco um horário, eu tenho que cumprir, eu tenho obrigação com aquilo ali. Se eu tomei o dinheiro emprestado, eu tenho obrigação de dar. Mesmo se eu falar, eu vou lhe dar amanhã, eu lhe dou daqui a 8 dias. Eu errei. Se acontecer alguma coisa que eu não possa lhe dar, devolver o dinheiro amanhã, eu tenho que ligar para você, olha, aconteceu um problema aqui, eu não tenho condições de dar esse dinheiro e tal, e acertar com ela outro prazo, para que ela concorde que eu dê esse dinheiro no dia em que for prometido. Porque é responsabilidade minha ser honesto, ser
pessoas ideais e não dar lugar ao diabo. Nós precisamos ser pessoas de Cristo, representar Cristo onde estivermos. E nós podemos ser bênção também. Como é que eu posso ser bênção na vida desses meus queridos? Primeiro, orando por ele. Segundo, dando testemunho. Olha o que nós falamos, o que a gente precisa viver Cristo. O que é viver Cristo? Como Cristo viveu. Ah, não é difícil? É difícil. Claro, ser cristão é difícil, eu sempre falei isso. Não é fácil ser cristão. Porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós estamos rodeados por Satanás, pelos diabos que querem nos estragar, mas nós temos o mais forte, nós temos o vencedor, que foi Jesus Cristo, então nós podemos vencer. Não é fácil, mas eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo de Deus para atuar na minha vida. E dando esse testemunho, ele vai tendo um direcionamento, seguindo o caminho de Deus, como estou seguindo. E outra coisa também é falando de Cristo em todo o tempo, essas pessoas. E por último, que eu coloquei aqui, dando a sua vida por Ele. O que é dando a sua vida por Ele? Abrindo mão daquilo que é para você, que é seu. Muitas vezes você fala assim, mas isso aqui é meu, não vou abrir mão. Se puder, abra mão para ganhar o seu, porque nada do que fica aqui, nada do que a gente tem, vale para Deus se não for a nossa vida. A nossa vida é o que Deus quer. Deus não quer dinheiro, não quer carro. Então, se possível for, abra mão daquilo que você tem para ganhar os seus queridos. Isso é você dar vida, é você perdoar. Ele lhe xinga, você vai, ora por ele, você vai, se perdoa, você está falando dele. Agora, tem que ter cuidado para não ser chato com as pessoas. Em Gênesis 12, o versículo 2 e 3, Deus falando ali a Abraão, ele fez algumas promessas a Abraão. Ele diz, de ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Então essa é uma promessa para a gente. Nós devemos ser uma bênção na vida de todos esses que nós estamos falando aqui. No meu trabalho, tem que ser uma bênção no meu trabalho, tem que ser uma bênção no meu lar, tem que ser uma bênção na minha família, na minha escola, em qualquer lugar, tem que ser bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a promessa para ali que Deus fez a Abraão. Você representa um Abraão hoje. Você é um Abraão hoje. Então, tem que ser bendita as famílias da terra através de você. Faça isso. Eu devo fazer isso. Porque eu represento o Cristo aqui na terra. Eu sou responsável para salvar as pessoas. Então, Deus tem dado tempo não só aos que são deles, aos que são cristãos. Ou não só aos que são perdidos, mas também aos que são cristãos. São os dois beneficiados pelo tempo que temos ainda. Porque a gente sabe que daqui a pouco tempo, Cristo vai voltar para levar a sua igreja. Mas esse pouco tempo que temos, esse tempo é para eu aproveitar para pregar o evangelho. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus está dando tempo para fulano se arrepender. Sim, mas para fulano se arrepender, eu tenho que aproveitar esse tempo para pregar o evangelho, para mostrar o que é o dever nosso como servo e como pessoas que precisam de Cristo. Então, esse tempo é para eu aproveitar. 1 Coríntios 9, versículo 16, assim, não tenho de que me gloriar se anunciar o evangelho. É a obrigação, é a responsabilidade minha anunciar o evangelho. E isso não é uma dádiva minha, é dádiva de Deus. Eu sou servo para anunciar o evangelho. Não devo ser chato, mas persistente com os não cristãos, os que não são crentes, que ainda não tiveram a perspectiva de entregar a sua vida a Cristo, ou não, às vezes tem, mas não teve a coragem de entregar a sua vida a Cristo, e não estão produzindo frutos. Eles estão uma semente morta, precisam nascer de novo para produzir fruto. Eu tenho a obrigação de estar sempre ali pregando o evangelho. Agora, claro, vai chegar uma hora que eu vou ter que sacudir o pó os vossos pés, como Cristo falou com os discípulos. Se não tiver jeito, se ele não quiser, e de repente a pessoa fala, não quero. Eu tenho um colega de trabalho que disse não quer. Eu não vou forçar. Ele não quer, não quer. Ele conhece, ele sabe, mas não quer. Problema dele. Aí, lavei minha mão, fiz igual para o gato, porque é a responsabilidade, ele assumir a responsabilidade de não querer. Em Mateus 10, 20, diz assim, não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo é quem fala por vós. Então, se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai falar
por vós. Ele vai falar por mim, se eu der lugar ao Espírito Santo de Deus atuar na minha vida. Talvez os nossos parentes serão salvos por meio do fogo, mas não sou eu quem decido isso. A minha obrigação é ser servo de Cristo. E servo de Cristo é para pregar o Evangelho. É o que estou aqui. O terceiro elemento responsável pela salvação, agora sim, é o pecador. Ele é o pecador. É ele que é o alvo. Só serão salvos os que perseverarem e não somente os que querem ser salvos. Muitos sabem e até conhecem o plano de salvação. Eles querem. Eu quero. Ótimo, eu também quero ser salvo. Mas só os que estão dispostos a abrir mão das coisas que não podem se misturar com o reino de Deus, esses sim serão salvos. Foi o que eu fiz, o que você fez, irmãos. Nós abrimos mão, nós não temos prazer nas coisas que desagradam a Deus. Mas é difícil porque muitas vezes uma pessoa me chateia e eu quero ir lá e pagar com a minha moeda. Às vezes não, o dano foi tão grande na minha vida que eu não quero perdoar, mas é necessário perdoar. Porque foi Cristo que fez isso. Cristo fez isso por nós. E nós estamos aqui com isso. A gente sabe que é difícil o pecador. Porque eles estão já ali seguros por Satanás. E Satanás não quer que ele solte, que ele venha por lado de Cristo. E Paulo, lá em Efésios, diz que há uma briga, uma luta com a carne e o espírito. Porque ele quer figurar, ele quer deixar as pessoas perdidas. Mas o Espírito Santo intercede por nós, ele está ali dando chimbido inexprimível e pedindo para Jailson: Jailson, vai lá, fale de mim para ele, que ele vai se converter. Então, essa luta precisa ser ganha pelo decisão de Cristo. Esse pecador precisa aceitar Jesus e falar assim: eu venci a Satanás. Depende de mim, depende de você. Alguns não serão salvos, a gente sabe. Mesmo não sendo o nosso desejo. E principalmente, irmãos, os que são nossos parentes. Ninguém vai, sendo cristão, vai desejar que ninguém vá para o inferno. Mas, infelizmente, alguns vão, mesmo sendo nosso parente. Porque tem alguns que se acomodam, tem alguns que ficam ali o tempo todo, ouvem o evangelho, sabe do desejo de Deus, sabe o que deve ser feito para estar no céu, mas não querem. Então, não abre mão. Ou até quer, mas não abre mão das coisas que eles estão fazendo. Então, esse não vai ser salvo se não abrir mão das coisas que Satanás coloca. Nós vimos o carcereiro lá. Ele já tinha ouvido de Jesus. Paulo ali já tinha falado para ele. Eles sabiam que as pessoas precisavam aceitar Jesus para ser salvo. Mas o que aconteceu? Quando ele viu no aperto, quando ele viu as portas do cárcere, as portas todas abertas, ele correu para quem? Para Deus. Graças a Deus que ele teve tempo. Mas muitas vezes os nossos queridos não terão tempo. Então nós temos que falar para que ele se arrependa dos seus pecados. Em Atos 16:30, depois, trazendo-o para fora, diz: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que pergunta ótima para a gente pregar o evangelho. A partir daí, a gente pode estar trilhando esse caminho. Então, se alguém chega para você e dá oportunidade para você pregar o evangelho, pregue o evangelho para ele. Não perca a oportunidade, porque é responsabilidade minha, responsabilidade sua. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E nós precisamos aproveitar esse tempo para cumprir com a nossa responsabilidade. Para ser salvo, tem que haver vontade, querer e dedicação. A pessoa tem que ter vontade, tem que querer e tem que dedicar. Tem que ir até o fim para ser salvo. Em Romanos 10, o versículo 14 diz assim: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vocês prestaram atenção que há uma divisão de responsabilidade nesse texto? Paulo coloca aqui a responsabilidade nossa. E também como ouvirão
se não há quem pregue? Quem é que vai ouvir? O pecador. Quem é que vai pregar? Nós. E quem é que vai salvar? Jesus. Então, nesse versículo, há uma responsabilidade dos três aqui. Eu tenho que cumprir a minha responsabilidade. A minha obrigação é cumprir a minha responsabilidade anunciando o Evangelho. E o quarto tema aqui, o subtema, tenha cuidado para que você não caia. Lá em 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Imagine só, simule uma escada rolante. Você está na escada rolante, está indo para frente, mas você tem que segurar no corrimão, porque você pode tropeçar e cair. Assim é a vida do cristão. Você está indo para frente, você está conduzindo, mas você tem que buscar a Deus, tem que segurar em Deus. Falou: Senhor, eu quero estar seguro aqui nas tuas mãos. Eu não vou soltar, não me solte. E Deus vai estar sempre com a mão estendida para que você não tropece, para que você não seja uma maldição na vida dos seus parentes, dos seus primos, dos seus irmãos, dos seus pais. Você tem que estar ali seguro em Deus todo momento e você vai estar sempre para frente. Aquela escada vai estar sempre ligada, indo para frente, você ali seguro no corrimão, que é Jesus Cristo, e você vai estar sempre pregando o Evangelho a essas pessoas. Nós não somos super cristãos. Você não fala assim: pronto, agora eu tenho tantos anos de cristão, eu estou bem. Não. Você precisa, eu preciso estar seguro nas mãos de Deus todos os dias, porque senão a gente tropeça, a gente cai. A escada rolante está aí direto, está rolando. Então nós temos que estar seguros nas mãos de Deus. Eu não conheço o meu Senhor como deveria. Não sirvo como deveria. Não prego o seu Evangelho como deveria. Ou seja, eu sou todo frágil. E sem nenhum merecimento. Mas o Senhor cuida de mim. Isso eu tenho certeza. O Senhor cuida de mim. E Ele está me incentivando a pregar o Evangelho, a estar buscando a Ele. E terminando com Salmo 103, 13, diz assim: como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Vamos orar, vamos interceder, vamos pregar o Evangelho aos nossos queridos, que a gente quer que primeiro eles sejam salvos. Porque não é por medo. Hoje eu tenho prazer, eu tenho alegria em servir a meu Deus. Mesmo se não tivesse a salvação, já valia a pena a gente estar na presença de Deus. A gente ter esse sentimento de gratidão, de estar ali louvando a Ele. Então os pecadores, eles não experimentaram isso. Eles às vezes estão assim dizendo: quando eu ficar velho, eu vou aceitar Jesus. Mas ele não tem essa percepção do prazer que nós temos em estar servindo a Cristo. Mas ele terá, se você pregar o Evangelho, se eu pregar o Evangelho, se eu viver o Evangelho. E a nossa oração, a nossa petição a Deus é que nós possamos estar em cima dessa escada rolante, sempre segurando nele, sempre seguro e andando, pregando o Evangelho. E que Deus continue nos abençoando. Amém.